Oi, gente. A gente aqui de novo. Ora, E vocês vão aí, ver a nossa cara por aqui um pouco. na verdade é muito. Assim, obviedades da vida, né? E aí, o que é que a gente vai falar nesse vídeo? A gente vai falar sobre como a pessoa que lê um livro pela primeira vez não é a mesma da segunda, embora seja a mesma pessoa. Confundiu? Vamos lá. Calma que a gente vai desconfundir. Vai lá, Martinha. Você lê um livro tem alguns anos. Não vou falar por mim. Eu li um livro tem cerca de 2 ou 3 anos. E eu reli esse livro recentemente. Na verdade, teve 3 livros que eu fiz esse processo de ler e reler recentemente. E aí, a gente começou a observar sobre a pessoa que leu, fez a primeira leitura desse livro, e a pessoa que está fazendo a leitura agora é outra. Em que sentido? O eu de hoje, com as leituras que eu fiz, eu consegui observar pontos muito diferentes, sabe? O meu foco ia para coisas diferentes. O sentir e se identificar com a história eram pontos diferentes. E aí a gente começa a perceber que o livro é o mesmo, a história é a mesma. E o que mudou no momento foi o leitor, né? A mentalidade, o conhecimento, as experiências do leitor, o amadurecimento de cada um. E aí é muito interessante a gente parar para pensar sobre esse processo da primeira pessoa que leu e de quem a gente está sendo hoje. O que você observou? Você já releu algum livro? E você já observou como é quando você faz uma releitura? Você já parou para pensar em quem você era quando você fez a primeira leitura de um determinado livro e quem você é? E quem você é? Vamos voltar. Você já parou para pensar em quem você era quando você fez a primeira leitura desse livro? E quem você foi ou quem você tem sido fazendo uma releitura? Eu já. Eu não sei você, querida espectadora, mas eu já. Sabe o que acontece, Booklovers? A gente muda muito mesmo. E a gente só tem muitas vezes noção disso quando alguma coisa te traz esse insight. E o livro tem esse poder. Porque como Martinha falou, só para você ter uma ideia, teve um livro, assim, livros assim de autodesenvolvimento mesmo, que eu vi uma leitora falando sobre o livro e aí eu fui pegar o livro para ler. E é um livro que ele realmente é muito bom. Só que eu acabei achando ele muito leve. Mas por que eu achei ele muito leve? Porque ele é leve? Porque ele é superficial? Não. É pelo momento de vida que eu tô agora. Na época, alguns anos atrás, quando eu li esse tipo de livro, não foi o mesmo, mas foi livros parecidos, eu lembro que eu sofri muito, eu tive muitas catarses, eu realmente me aprofundei muito em mim, eu senti a dor, eu chorei. Por quê? Porque era um momento de vida que eu estava passando que o livro tocou em algumas feridas, né? Feridas que eu sabia que eu precisava trabalhar e foi importante para mim. Só que no atual momento que eu estou vivendo hoje, como eu já trabalhei essas feridas, o livro já não é mais tão, como eu posso dizer, dolido, né? Não é mais tão doído, não é mais tão doloroso. Eu já consigo falar sobre o assunto de maneira muito mais leve, de maneira muito mais tranquila. Então eu acho que é muito sobre isso, a gente vai mudando, sabe? Por exemplo, mesmo um livro de romance que você lê, anos atrás você conseguiu talvez ver ele de uma forma mais superficial, mas aí quando você lê agora, você já consegue pegar pontos, por exemplo, da dinâmica social das pessoas da época, sabe? Da época do livro, no caso, que o livro se refere, né? Você consegue observar assuntos mesmo dessa interação humana. E você tira lições para sua vida que talvez antes você não conseguisse tirar, porque você era outra pessoa. E é isso, você se torna outra pessoa. Em essência, você é a mesma, mas você amadureceu. Você já viu novas coisas na vida que te abrem a mente, que te mostram outras possibilidades. Então, qual é o intuito da gente falar tudo isso? Não lute contra a mudança, sabe? Porque a gente tende a achar que a mudança é algo ruim.
Mas muitas vezes a mudança acaba, quando ela é recebida, né, de braços abertos, ela acaba te proporcionando um crescimento, uma evolução tão grande que acaba te levando para outros lugares, te mostrando novas possibilidades. Possibilidades essas que você não consegue enxergar. Porque muitas vezes a gente está só no difícil, sabe? Só olhando para o ponto difícil da vida, o lado difícil da vida, procurando fazer tudo com dificuldade. E você não para analisar que tem novas possibilidades de fazer algo, aquela mesma coisa, só que de uma maneira fácil. Isso que só é difícil porque você ainda não sabe como fazer de maneira fácil. Porque você não sabe ainda como fazer. E eu acho que a mudança, ela traz esse desafio, é desafiadora por isso. Porque como você não sabe lidar com aquela nova mudança ainda, porque você vai aprender, você fica resistente a ela. E aí você tem medo do novo. Então você não se torna receptivo. Então até o seu processo de aprendizagem, ele se torna mais doloroso, mais exigente. Mas uma vez que você se torna mais aberto para essas mudanças, para essas novas possibilidades, parece que sua mente ela vai abrindo e ela vai procurando, assim, sabe, saídas e formas. E, de repente, tudo vai casando, sabe? Tudo vai ficando fácil. E parece que todas as pessoas estão a seu favor. E parece que tudo tá ali, tá te mostrando uma resposta. E cada situação traz um insight novo. E são sincronicidades, são singularidades. Sabe? Tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando como um brinquedo Lego. Como fosse a água de um rio. E aí você para analisar que, tipo assim, poxa, queria tanto ter descoberto isso antes, porque minha vida seria tão mais fácil. E aí vem um novo insight, tipo, é justamente porque foi difícil um dia que agora você sabe fazer, sabe lidar com isso de maneira fácil e que esse era o momento. Você tinha que passar por aquilo antes, né, para chegar a esse momento. Quer ajuda? Quer trocar? Não, quero que você fale. E é isso, né, da questão de abraçar a mudança. Nesse momento eu tô fazendo a leitura do Diário da Manhã, não sei se vocês já leram. E no início do livro ele traz o relato de como uma mudança que poderia ser catastrófica, né, uma grande tragédia aconteceu na vida dele. Mas ele para e ele observa todas as coisas que ele pôde, ele viu mudança a partir daquilo, que ele pôde construir, embora aquilo tenha acontecido na vida dele, que ele começou a pensar nisso como foi uma coisa boa, afinal, essa mudança toda, sabe? E é justamente isso, quando a gente está acostumado, nosso cérebro busca tudo aquilo que a gente já conhece. E né? Tudo que é complicado, porque é o bichinho que gosta de dificultar as coisas. Tudo aquilo que já conhece. E muitas vezes a gente conhece o lugar de dor. E a gente acaba voltando para aquele lugar de dor porque é o que a gente conhece. Tá na merda, mas tá quentinho. É tipo isso, gente, sério. É tipo isso. Nosso cérebro funciona desse jeito, sabe? A gente prefere o doído, confortável do que o novo. Vocês já ouviram aquela frase de tipo assim, é melhor os velhos inimigos do que os novos amigos? Porque parte do princípio que os velhos inimigos você já sabe como lidar com eles, porque você já conhece, e os novos amigos você não sabe o que pode esperar. Só que aí você tem uma ideia, outra ideia subliminar é essa, que os novos vão ser piores. E se eles forem melhores? E se for incrível? Tem essa possibilidade. Tá vendo como muitas vezes a gente tá partindo de uma premissa negativa, assim, de vida, sabe? Porque não precisa... Por que você tem a ideia de que necessariamente vai ser ruim? Pode ser muito bom. E essa abertura, né? Esse olhar para um novo sem medo, sabe? Porque a gente já olha com medo pensando no que vem de pior. Eu só lembro de Jojo, meu Deus, sou apaixonada. Mas é aquela questão de tipo, como pode melhorar? Aquele velho lema, né? Tipo, ela fala. E que a gente olha pra tudo como se fosse pior. Porque a gente tá sempre buscando, pensando que o que vem é pra pior. A gente tá sempre se preparando, tentando controlar todas as coisas, porque é o que vem é pra pior. Então a gente não quer sair daqui, tá ruim, mas se eu sair daqui vai ser pra pior. E não. E pode melhorar. Pode melhorar. Gente, eu vi um caso, uma história real. Que o cara, ele tava lá, as coisas foram dando erradas, assim, pra vida dele. E aí, toda vez que a coisa dava errada, ele dizia, agora não pode ficar pior do que isso. E aí piorava mais. E aí ele falava isso de novo e ficava mais. Até que teve uma hora que ele, tipo assim, não, eu vou orar e
a partir de hoje eu não vou mais falar que pode ficar pior. Agora vai melhorar. E começou a ficar melhor. Então, assim, eu não sei, gente. Parece que vai atraindo mais coisa negativa, sabe? Quanto mais você fica só esperando o pior, e o pior vem. Você tá chamando ele? Tá esperando por ele, ele chega. Ele não te decepciona. Então, pare de esperar o pior. Comece a esperar o melhor, sabe? Comece a ver as coisas de uma premissa mais positiva. E você vai ficar impressionado de como as coisas, elas, como a Martinha falou, elas fluem. De como as coisas começam a dar certo na sua vida. E tem uma coisa sobre o livro que eu ia falar, mas eu esqueci. Tem um outro ponto sobre essa questão, né, do que a gente está esperando, do que a gente está desejando e acreditando que vai acontecer, porque a gente acredita que vai piorar, em algum momento acaba piorando. Lembrei. Pode terminar. E aí uma outra conteúdo que a gente viu outro dia, né, falando sobre um vídeo no senhor comentando sobre uma pessoa conversando com ele que estavam falando sobre correr atrás do prejuízo. Verdade. E a gente gostou muito desse conteúdo porque ele traz o seguinte, né? Poxa, a gente ouve muito isso, né? Tô correndo atrás do prejuízo, tô na correria ou coisa desse jeito. Mas é isso que você tá correndo atrás de prejuízo? Ele vem, sabe? A gente tem que correr atrás de saúde, a gente tem que correr atrás de prosperidade, a gente tem que correr atrás de felicidade, não de prejuízo, porque se a gente está correndo atrás, a gente em algum momento alcança, o objetivo é alcançar isso. Exatamente. Se a gente está esperando alcançar prejuízo, a gente vai ter prejuízo, mas a gente precisa buscar, tentar alcançar o que de melhor a gente pode encontrar. E você vê, né, como isso tá tão arraigado na crença popular realmente, sabe? É um paradigma que a gente tem e que a gente nem percebe que a gente tem. Porque justamente fala tanto essa frase e a gente não para pra analisar ela criticamente, sabe? Outro ponto também é o não, né? A gente pode observar que geralmente tem frases que a gente usa o não. É porque agora eu não lembro assim de um exemplo. Por exemplo, Ai, gente, eu não vou lembrar aqui de uma frase, sabe? Uma coisa, Deus me livre. Eu tava observando essa questão de que é normal a gente falar, Deus me livre, Deus me livre. E muitas vezes a gente fala pra coisas que não são uma coisa ruim, não é um problema, sabe? A gente fala assim, ai, então isso, Deus me livre. Deus me livre, mas quem me dera. Não, Deus me abençoe. É isso. Sabe? Deus me abençoe. A gente tem que pedir o melhor, tá? Concentra no melhor, gente, pelo amor de Deus. Realmente. Não, gente, e tem que tomar muito cuidado sobre isso, sabe? Sobre a linguagem. A forma como a gente fala. Porque a forma como você fala... Engraçado, porque o método de aprendizado muitas vezes é você falar para você internalizar. E aí você tá falando coisas que estão internalizando coisas ruins. Você fala que pecado. Exatamente. Você fala que pecado. Você tá falando para você mesmo. Mesmo, isso. Você tá internalizando. Você tá internalizando e acreditando no que você tá falando. Exatamente. E isso se torna realidade. Né? A sua realidade, que é aquilo que você acredita. Exatamente. E você vai tornando essas profecias autorrealizáveis, porque de tanto você falar elas, você vai procurando por elas e elas vão simplesmente se materializando na sua vida. E depois você não sabe, porque a sua vida tá toda ferrada. Chega. E aí, né, sofreu. Um ponto também, gente, tem um livro que ele fala o seguinte, o óbvio, passou aqui um pessoal e deve estar achando que a gente tá maluca, mas é nessa base. Tem um livro que também fala sobre essa questão, tipo assim, o óbvio também precisa ser dito. Por quê? Porque todas essas coisas que a gente tá falando aqui, elas são óbvias. Olha a frase. Correr atrás do prejuízo. É óbvio que isso é um tiro no pé. Mas de ser tão óbvio, você não observa o que você tá falando. Não é... Meu Deus, eu tô invocada com esse negócio do não. Tipo, o não, gente, eu falei, né, e depois agora voltei agora, porque agora eu lembrei. Tipo, quando a gente vai falar uma pergunta pra pessoa, fulano, você não vai querer não? Você já tá falando que fulano não vai. E você não observa, tipo assim, fulano, você vai querer? Olha como é diferente. Você não vai querer não pão? Ou muito melhor você falar, fulano, você quer... Que... Exatamente, você tá afirmando não várias vezes, entendeu?
Fala um não só. Ou então não fala não nenhum, só pergunta diretamente, você quer o pão? Sabe? E a gente vê como o não tá sempre na nossa boca, sabe? A negativa. Então é isso, é você começar a observar também as coisas que são ditas. E eu sei que a gente fez uma viagem longa, que a gente começou lá falando sobre a mudança na leitura, né? A gente já chegou aqui sobre a forma como a gente fala. Mas é porque uma coisa está interligada na outra. A forma como você fala também vai mudar quem você é. Também é um nível a mais de maturidade, sabe? Tem uma psicóloga que ela tem um programa que se chama Fala Curação. Cura ação, é cura pela ação. Fala, cura ação. A fala, cura ação. É tanto que a Cristiane Ganza, psicóloga, ela fala o seguinte, que sobre como a gente tem que tomar cuidado com o nosso alfabeto, com as palavras que a gente fala, né? Com nossa linguagem. Porque, por exemplo, a palavra difícil, olha o peso que tem a palavra difícil. É algo que é difícil, é algo que é pesado. Agora, fala exigente. Já deu uma quebrada, já ficou um pouquinho mais leve. Então, assim, a fala, ela realmente pode curar as nossas ações. Porque, como Martinha falou, você fala e você vai internalizando. Então, assim, tudo isso, gente, de alguma forma está interligada, sabe? A leitura, a fala, a ação. Então, pare para analisar todos esses seus processos, sabe? E aceite a mudança. E se você não tá gostando de como tá agora, então seja você a mudança. Vamos aqui de Nelson Mandela. Eu não sei se é Nelson Mandela ou se é Mahatma Gandhi, mas um deles que fala isso, entendeu? Seja você a mudança que quer ver no mundo. Seja você a mudança que você quer ver na sua vida. Porque realmente vale a pena. É isso, gente. Beijo e até a próxima. Ó, por favor, gente, dá like, siga nosso canal, deixe comentários, tá bom? É muito importante pra gente, pro nosso canal e pra continuação aí do nosso trabalho. Tchau!